Alô, queridos concurseiros de plantão. Professor Tiago Oliveira falando com vocês novamente. E hoje o nosso tema é o inquérito policial. Foi o tema que venceu a nossa enquete lá no Instagram, onde as pessoas mais perguntaram e mais pediram. Vocês vão acompanhar comigo aí sobre o inquérito policial. Antes da gente começar o nosso tema, venho pedir gentilmente que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem, compartilhem e divulguem entre os amigos aí. Bom, dito isso, nós vamos passar agora propriamente, sem maiores delongas, para o nosso tema, que é o inquérito policial. Bom, em sala de aula, quando eu explico o inquérito policial, vocês vão perceber agora no nosso próximo slide, eu já trago o seguinte aqui com vocês. O que é o inquérito policial? Ele é um procedimento administrativo que visa apurar a autoria e materialidade de um fato criminoso, dirigido por um delegado de polícia, cujo objetivo é apurar a autoria e o fato da materialidade do fato criminoso, mas deve levar ao titular da ação penal os elementos necessários para que esse possa oferecer denúncia ou queixa, a depender, né? Denúncia, se for o Ministério Público, queixa, se for ofendido, a vítima ou representante legal. E aí vocês vão perceber que o nosso slide ele tem alguns detalhes. Vai trazer aí, pode voltar comigo, algumas questões das características. Quais são as características aí que vocês vão perceber? Bom, antes de eu falar elas, eu quero que vocês pensem e imaginem aqui o seguinte. Vários doutrinadores eu uso para montar minha aula. Então, cada doutrinador vai trazer uma determinada quantidade, algumas características diferentes de um dos outros. Bom, costuma variar de 5 a 11. Então, eu trago pontualmente algumas, que é, por exemplo, o inquérito policial ele deve ser sigiloso, ele deve ser sistemático, deve ser unidirecional, deve ser escrito, obviamente, em sua ampla maioria, tendo em vista a tecnologia de hoje em dia. Algumas questões a mais, como ser oficial. Ele deve ser de ofício, porque o delegado vai agir de ofício, ele não precisa de provocação. Com isso, vocês conseguem perceber algumas características principais do inquérito policial. Eu destaco sempre a característica de ser discricionário e sigiloso. Costuma-se perguntar muito em prova sobre essas características. A gente vai voltar para o slide agora, para a gente dar uma olhadinha aqui de maneira mais ampla, e vocês vão perceber como eu trato isso em sala de aula, que é exatamente dessa mesma maneira. Então, ele é, o inquérito policial, um procedimento administrativo que visa apurar a autoria e materialidade de um fato criminoso e é dirigido por um delegado de polícia, certo? Esse é o ponto principal. Consegue ler? Claro, vocês podem dar pausa e assim fica muito mais fácil o nosso estudo, inclusive para vocês anotarem. Bom, dito isso, vamos voltar aqui comigo, por favor, que eu vou agora pontuar algumas questões bem específicas. Olha só, eu coloco em quadro, sala de aula, esse exemplo, esse mesmo conceito aqui para vocês. Perceberam que o conceito é um pouco longo? E aí, com isso agora, eu vou tratar algumas questões aqui bem específicas para vocês entenderem. Vamos lá. Bom, já sei que o inquérito policial é um procedimento administrativo, correto? E agora eu vou começar a entender, abaixo de conceito, vocês vão escrever natureza jurídica. O que é a natureza jurídica? Toda vez que for perguntado isso em alguma prova, algum estudo de direito, vocês vão entender, compreender e perceber que natureza jurídica nada mais é do que saber o que aquele instituto significa para o direito. Então a pergunta é, o que é a natureza jurídica? Qual é a natureza jurídica do inquérito policial? Traduzindo, o que isso significa para o direito? Significa que ele é um procedimento administrativo. Tiago, por que um procedimento e por que administrativo? Vamos lá. O inquérito policial ele é uma fase pré-processual, concordam comigo? Ainda não deflagrou a ação penal. Então ele não é um processo, ele é um procedimento. Se não deflagrou a ação penal, ou seja, não temos processo propriamente dito, então ele é administrativo. Ou seja, ele é um procedimento administrativo. Certo? Essa é a natureza jurídica do inquérito policial. Bom, já vimos o conceito, já vimos a natureza jurídica. Agora, as características. Ele é inquisitivo, ele é sigiloso, ele é discricionário. Tiago, por que ele é inquisitivo? Porque não comporta, via de regra, contraditória para a defesa. Por que ele é sigiloso? Porque é só nós pensarmos que se o delegado divulgar o que ele vai fazer no procedimento administrativo, que é o inquérito, poderá
o suposto autor do fato criminoso atrapalhar as investigações, certo? Bom, porque ele é discricionário, porque vocês vão perceber no artigo 6º do Código de Processo Penal que ele determina algumas questões que o delegado deve atuar, porém ele não vincula tudo. Há uma certa margem de trabalho. O delegado vai ver qual o melhor modus operandi dele investigar aquele autor do suposto fato criminoso e o suposto fato criminoso. Claro, temos outras características, como falamos um pouco anteriormente. Ele é oficioso, ele é oficial, ele é sistemático, ele é unidirecional, ele é formal, são outras características que nós devemos nos atentar. E agora, para que possamos fechar aqui com chave de ouro nosso estudo, vocês vão perceber o seguinte: eu não falei sobre indiciamento, só que eu vou falar agora. Esse é um ponto final, que é justamente o seguinte: indiciar significa imputar, apontar, ou seja, é um ato privativo do delegado, ou seja, se perguntarem quem pode indiciar, é o delegado, via de regra. E vocês vão perceber o seguinte: por que via de regra? Há doutrinador que entende que o Ministério Público poderia também indiciar. Por quê? Quem pode mais, pode menos. Mas é uma questão muito específica, não acredito que fosse perguntada em uma prova objetiva. Mas para que a gente possa fechar aqui o nosso estudo, vocês vão compreender o seguinte: se é ato privativo do delegado o indiciamento, e indiciar significa apontar, indicar, vai apontar ou indicar para quem? Para o suposto autor de um fato criminoso. É isso que é o ato do indiciamento. E para ter a nossa cereja do bolo, lembre-se que é possível o delegado desindiciar. O que significa isso, Tiago? O delegado, no curso das investigações, indiciou alguém, indiciou um investigado, e quando ele investiga um pouco mais, ele percebe que ele não é o autor do fato criminoso. Logo, não deve ele fornecer para o Ministério Público, por exemplo, aqui no nosso exemplo, uma pessoa indiciada que não seja o autor do fato criminoso. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai desindiciar. E dessa maneira, vocês vão perceber que nós conseguimos estudar pontualmente o inquérito policial num vídeo curto e objetivo, onde vocês vão poder assistir na véspera da prova ou até mesmo um pouco antes da prova. Espero assim ter ajudado a todos. Boa sorte nas suas provas e na empreitada dos concursos. Seguimos juntos aí. Até breve e abraço a todos.